Olá, gente, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa aula de número 8, que tem como título O Espírito Santo e o Cristão. Nosso texto bíblico básico está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. São muitos versículos, porém, vou ler com você, vou compartilhar com você de apenas dois. O versículo 19 e 20, que nos diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nesses dois versículos, Paulo é claro em mostrar que o nosso corpo não pertence a nós mesmos e que ele deve ser utilizado como santuário, como templo, como morada do Espírito Santo. Nosso corpo também deve ser utilizado como um meio de glorificação a Deus, porque nós fomos comprados por bom preço. Nós fomos comprados por meio do sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 8, versículo 15, que nos diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, o espírito que nós recebemos na redenção, por intermédio da morte de Cristo no Calvário, não é um espírito de escravidão, ou seja, não é um espírito de sujeição ao pecado, mas o espírito que nós recebemos é o espírito de temor. O espírito que nós recebemos é de liberdade por conta da adoção. Nós fomos adotados. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nessa aula, estamos falando a respeito do Espírito Santo e o cristão. O relacionamento com o Espírito Santo não é uma ilusão, é algo concreto, é algo real. Nós podemos dispor desta presença por intermédio da oração, do estudo da palavra, do louvor, da adoração. Essa pessoa divina, poderosa, ele nos assiste. A sua missão principal é glorificar a Cristo por intermédio do nosso testemunho pessoal. Esse relacionamento com o Espírito Santo pode ser algo intenso por conta das marcas, das qualidades do Espírito Santo. Eu gostaria de destacar aqui com você algumas características do Espírito Santo. Por exemplo, ele conhece todas as coisas. Por isso, é detentor de sabedoria no sentido pleno e pode nos guiar. É um ser onisciente. Não precisa aprender nada porque é um ser perfeito e já conhece, já sabe de todas as coisas. Segundo, ele é a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Foi isso que Jesus testemunhou, falou a respeito dele. O Espírito da verdade que o Pai enviará a vós, este Espírito da verdade vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Em terceiro lugar, o Espírito Santo ensina. Ele é o divino mestre. Nenhum educador, nenhum professor pode desempenhar essa tarefa tão bem quanto ele. Ele é o intérprete das Escrituras e ele nos ensina de uma maneira magnífica. Além disso, ele fala conosco, porque é uma pessoa. Nós podemos ouvir a sua voz de diversas maneiras, diversas formas. E ele está interessado em conduzir a nossa vida de acordo com os propósitos, de acordo com os planos que Deus estabeleceu para nós. E essa é a melhor maneira de viver entre os homens, em obediência à vontade sublime do Todo-Poderoso. Além disso, o Espírito Santo nos vivifica. Nós precisamos de vivificação, de avivamento. O avivamento tem que ser algo contínuo na nossa vida e o Espírito é o nosso vivificador.
Além disso, ele nos fortalece. Nós enfrentamos muitas adversidades, tribulações, algumas delas caem sobre nós como se fosse esmagar-nos, como se a gente fosse derrotado. Mas isso não acontece por conta da operação do Espírito Santo, que nos dá forças para crer. Mesmo no olho do furacão, vamos dizer assim, nós recebemos um fortalecimento especial e poderoso do Espírito Santo e triunfamos nas horas de dificuldade. Mas o Espírito Santo também enche a nossa vida. Ele habita no crente. Nós somos morada do Altíssimo, morada do Espírito Santo que habita em nós. Essa pessoa divina, maravilhosa, é o nosso intercessor. Ele é uma pessoa maravilhosa, sublime, que faz a mediação do nosso relacionamento com Deus. Paulo diz isso de uma maneira muito clara em Romanos capítulo 8, versículo 26, que por conta das nossas fraquezas, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso intercessor e nós precisamos, no nosso cotidiano, nós precisamos de um convívio íntimo com esta pessoa. Servir a Deus, glorificar a Cristo por intermédio da nossa história de vida, do nosso testemunho pessoal, passa necessariamente pelo relacionamento com o Espírito Santo diuturnamente. Precisamos muito desse convívio diário com o Espírito Santo. Precisamos pedir que Ele nos dirija, que Ele nos dê a sua orientação. Assim como Ele operou na igreja primitiva, continua operando hoje. Nós não temos no Antigo Testamento uma operação maciça do Espírito Santo. Mal comparando, Ele era manifesto aos personagens do Espírito Santo na base de um conta-gotas, numa certa medida. Porém, a partir do Novo Testamento, principalmente a partir do livro de Atos, nós temos um derramamento poderoso do Espírito Santo. Nós temos ali uma operação em cumprimento à promessa que o Senhor deu ao povo de Israel por intermédio do seu profeta, o profeta Joel. Hoje, nós estamos na dispensação da graça. O Espírito Santo opera de uma maneira abrangente, ampla, e nós necessitamos muito da sua assistência, do seu assessoramento, da sua ajuda. Nós precisamos muito da comunhão com o Espírito Santo. Sendo Ele uma pessoa, esta pessoa divina, esta pessoa que possui todas as características e atributos da divindade, esse ser onisciente, onipresente, onipotente, transcendente e imanente, Ele deseja estreitar a nossa comunhão com Ele. E quando temos comunhão com o Espírito Santo, isso significa algumas coisas. Em primeiro lugar, ser guiado por Ele. Em segundo lugar, ser ungido por Ele. Em terceiro lugar, receber a força que vem dele. Ele é um ser onipotente, ninguém pode deter a sua operação. E nós podemos contar com o seu fortalecimento, com a sua ajuda. Nós podemos contar com as suas orientações. Ninguém pode nos orientar de uma maneira mais eficiente do que ele. Ele nos ensina o caminho da reta justiça, o caminho certo. Ele nos renova todas as manhãs. Ele nos convence todas as manhãs, tardes e noites da nossa vida a respeito do caminho que precisamos percorrer. Ele nos ajuda nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Além de ter sido o motivador da nossa salvação. Nós fomos salvos por intermédio do sangue de Cristo, pela operação do Espírito Santo. Nesse relacionamento com Ele,
Eu gostaria de destacar aqui nessa aula 5 marcas da comunhão com o Espírito Santo. A primeira marca é dependência do Espírito Santo. Se você quiser ser uma pessoa de sucesso na vida, eu digo sem nenhuma sombra de dúvidas que você precisa depender do Espírito Santo. A nossa vida cristã será uma vida vitoriosa na medida da nossa dependência dele. Jesus disse isso, João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, falará daquilo que está nas Escrituras Sagradas, daquilo que o próprio Cristo manifestou ao mundo. Por isso, precisamos estabelecer a nossa relação com ele na base da fé. Segunda marca, fé. A fé é o nosso maior patrimônio pessoal. A fé é essa certeza que nós adquirimos, esse sentimento sobrenatural que Deus nos dá para permanecer firmes, mesmo diante de grandes desafios, mesmo diante de impossibilidades concretas. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Nós precisamos apenas ter fé. Você se lembra da passagem de Jó, que perdeu todas as coisas, não é? E aí vem aquele último mensageiro dizendo: estávamos na casa do seu filho mais velho, eles tomavam as refeições com os seus demais filhos, veio um vento do deserto, entrou dentro daquela casa, bateu contra as suas 4 paredes, aquela casa ruiu, todos os seus filhos morreram. Então o patriarca cai com seu rosto em terra e diz: nu vim para este mundo, nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. E esse capítulo 1 termina dizendo que em todas essas coisas Jó não pecou e não atribuiu a Deus falta alguma. Ter fé é ter confiança nas providências de Deus. A terceira marca, fortalecimento. Efésios 3:16 tem uma mensagem esclarecedora para nós a esse respeito. Nesse texto, Paulo disse: porque, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Então, no nosso homem interior, nós somos fortalecidos com poder pelo Espírito Santo. O quarto aspecto da comunhão com o Espírito Santo é a frutificação. Nós fomos plantados como árvores para dar frutos e dar fruto bom. Nós temos aquela passagem de João, capítulo 15, versículo 1-5, em que o apóstolo nos dá uma mensagem linda. Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E toda vara que está enxertada em mim, que não der frutos, ele corta e joga fora. Mas aquela que der frutos, ele limpa para que esta pessoa produza mais frutos ainda. E virando-se para os seus ouvintes, ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então nós estamos limpos por intermédio da palavra que o Senhor Jesus nos deixou. E, consequentemente, produziremos frutos de acordo com a natureza dessa árvore. Em quinto lugar, nós somos guiados pelo Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo nos permite que ele seja o nosso guia. Isso nos permite que ele esteja na liderança, na direção, na vanguarda da nossa vida. E com este líder incomparável, sublime e maravilhoso, certamente que a nossa carreira será a melhor possível. Nós alcançaremos inevitavelmente, apesar dos percalços, adversidades e tribulações, alcançaremos a vitória. Estamos chegando ao final desta aula. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Queremos contar sempre com a sua audiência.